Estamos vendo, houve 11 invasões de terras pelo movimento Sem Terra, num desrespeito completo ao artigo 5º, incisos 22, 23 a 24 da Constituição, um apoio do presidente, que continua dizendo: vocês podem invadir porque vocês são aquilo que nós desejamos. O agro que poderá salvar nesse momento de crise interna, que o governo gasta, que não tem, o agro que tem permitido ao governo ter uma performance melhor, uma balança comercial melhor, que são os produtos que nós mais exportamos, ele prefere continuar prestigiando os invasores de terra. Ele diz: abriu vermelho, nós vamos invadir a propriedade dos outros. E o presidente diz que é normal, que é democrático esquecer que existe o artigo 22, 23 e 24 do artigo 5º, dos incisos, que diz que a propriedade é um direito assegurado, é uma cláusula pétrea, que não é para quem dá o apoio a invasores que, inclusive, declaram claramente: nós invadiremos as terras porque é um abril vermelho. E nós tivemos, na semana passada, essas 11 invasões de terras no Brasil. E declararam: com isso nós estamos pressionando o governo, porque como o Congresso não faz, nós somos os democratas. Nós somos aqueles que nós vamos impor ao governo o que nós queremos, independente das leis, dos poderes, etc. E a Constituição para nós não vale nada. Me parece que o protesto que eles têm sobre a reforma agrária, que me parece absurdo, que eles querem colocar 300 mil famílias, quando o governo não terá condições de colocar, senão 40, 50, 60 mil famílias, e utilizam esse argumento de pressão, que se fosse de direita contra o governo, seriam golpistas, contrários ao Estado Democrático de Direito, não respeitam a Constituição. Mas como são os amigos do presidente Lula, isso é respeitado. E é interessante que os poderes não fazem nada. Não há nenhuma medida de colocar invasores de terra que rompem a Constituição enquadrados em alguma medida do Ministério Público, quem quer que seja. Me parece evidente que o grande trunfo econômico que o Brasil tem para enfrentar a crise mundial que se apresenta é o agropecuário. É onde nós poderemos ter uma oportunidade nessa recessão que teremos no mundo. Porque se os Estados Unidos, nossos grandes concorrentes, forem proibidos de exportar na retaliação por suas tarifas, é evidente que nós ganhamos um espaço extraordinário no mundo para exportar no agro. E é exatamente o setor que a MST ataca violentamente, invade terras e que o governo não faz nada. E, por outro lado, continua gastando o que não pode gastar. Então, além da crise mundial econômica que está se avizinhando, se não houver uma mudança política do presidente Trump, ou se não houver uma negociação para que se baixem as tarifas, nós conseguimos acrescentar problemas internos, gastar o que não podemos, por isso o dólar sobe, e atingir o principal setor de exportação brasileira, que é o agro, o principal setor da economia brasileira, que tem uma oportunidade nessa crise, que é o agronegócio, dando apoio àqueles que violentam e declaram que vão violentar, e violentam ano após ano, com todo o apoio do presidente Lula. É difícil entender como a Constituição pode ser aplicada contra os inimigos do poder ou contra os adversários do poder, mesmo que em toda forma inconstitucional de ser aplicada. E quando é a favor do governo, nunca se toma medida nenhuma. Alguma coisa de muito errado na República do Brasil. Porque
aquilo que é proibido como cláusula pétrea na Constituição não é respeitada e tem até o apoio do governo federal. Enfim, os 90 anos é difícil, enfim, comentar. Desejar de um lado o crescimento do Brasil e ver essas incongruências de outro lado.